Bom dia, galerinha. Aulas gratuitas para o Enem. Quem tem interesse em aprender, está rolando aí toda semana. O IF de Canguaretama está organizando essas aulas gratuitas para vocês acompanharem em casa. São aulas de todas as frentes. Então, física, ontem mesmo teve aula de física de eletrostática. Essa aula de hoje, parte de eletrodinâmica, vamos precisar do conhecimento de eletrostática. Precisa acompanhar as aulas também anteriores. Eletrodinâmica é o conteúdo já do terceiro ano, antes de finalizar o conteúdo do ano. Então, no terceiro ano, os alunos estudam eletrostática, depois estudam eletrodinâmica, que é essa aula que eu vou começar hoje, depois ainda tem o eletromagnetismo, que é o último conteúdo para finalizar o estudo de vocês. Então, vamos fazer uma revisãozinha hoje sobre eletrodinâmica, e o conteúdo, ele vai começar em corrente elétrica. Corrente elétrica. A corrente elétrica, ela viralizou, né, que é um termo utilizado no dia de hoje, mas naquela época não tinha. Mais ou menos no século XVII, século XVIII, os grandes avanços da parte de eletricidade em descoberta o que estava acontecendo, o que era tudo aquilo que estava acontecendo naquele período, principalmente por Thomas Edison, que desenvolve a lâmpada acesa, né, ele consegue iluminar um ambiente através de uma lâmpada elétrica, ele que faz esse aparato. E aí vamos a dois personagens, um principalmente, que vai interessar para a nossa aulinha de hoje. Simbora aprender física. Nosso canalzinho de física, quem tem dificuldade para essa aula, todas as aulas, o conteúdo de física, tá, gente? Todo o conteúdo de física eu preciso basicamente de um conceito sobre formação de números, tá? Então é ordem de grandeza, potência de base 10, notação científica. A gente precisa dessas aulas, esse conhecimento. Às vezes o aluno chega no terceiro ano e o professor já deu esse conteúdo lá atrás, já deu esse conteúdo lá no início do primeiro ano, mas aí como o aluno, eu sei fazer uma multiplicação de 0,007 vezes 10.000, eu sei fazer uma multiplicação dessa. Só que por causa desse conceito simples, o aluno esquece de aprender lá atrás. Quando chega aqui no terceiro ano, ele vai sentir extrema dificuldade. Já começa no segundo ano, quando ele começa a estudar um pouco de calorimetria, que vai trabalhar com esses números de ordem de grandezas diferentes. E aí eu preciso montar isso em notação científica. E o aluno não tem essa base ainda. Portanto, no meu canal, você vai lá, acompanha as aulas que tem no meu canal, depois entra aí. Eu tenho 7, se eu não me engano, são 6, 7 aulas, não estou lembrando agora, sobre como que você vai montando todo esse estudo, tá? Então temos lá número de base 10, tem notação científica, tem ordem de grandeza, tem transformação de unidades e medidas, como é que eu transformo de quilômetro para metro, para picômetro, para terâmetro. Eu só uso metro, eu posso usar a amperagem, posso usar newton, posso usar volt, pode usar qualquer unidade. Lá eu explico tudo isso nessa aula, ok? Simbora então aprender física. Esse camaradinho aí, Volta, né? Alessandro Volta, ele estava justamente nesse período, século XVII, meados do século XVII. Luiz Galvani, era um outro cientista da época, né, um curioso da época, começou a desenvolver uma pesquisa de corrente elétrica. Esse estudo de corrente elétrica, ele achava que a corrente elétrica só circulava, a pesquisa dele era mais anatômica, né? Ele estudava a anatomia principalmente sapos, né? De alguns bichos, e achava que a corrente elétrica era gerada por esses animais, por essas espécies. Aí Alessandro Volta, ele desenvolvendo um simples experimento de química, ele descobre que a corrente elétrica pode ser produzida. Ela não é somente gerada, como Luiz Galvani achava, em alguns animais, em alguns seres. Pode ser produzida. Volta nasceu mais ou menos aí para o século XVIII, né? Ele nasceu início do século XVIII e viveu durante esse período das grandes descobertas da ciência. Foi ele que criou a pilha, essa pilhazinha que nós temos. Na física, a pilha, essa pilha que a gente chama, que coloca no controle remoto, que eu coloco no brinquedinho do carro, que eu coloco em qualquer objetozinho que trabalha com essa pilha, né? Tem ela mais fina, tem a palito, tem ela mais grossa, tem ela média. Essa pilhazinha na física, a gente pode trocar isso não por bateria. Durante todo o nosso estudo, quando eu estiver falando de bateria, eu posso estar falando de pilha. Nem sempre eu vou usar esse nome pilha, tá? Porque a pilha é uma bateria. Só que, vulgarmente, ela ficou conhecida como essa pilha pequena que nós usamos no dia a dia. Mas então, a bateria de carro é um formato
desse que Volta sugeriu. A pilha tem o mesmo princípio de funcionamento. As coisas internas dentro desses sisteminhas é que são diferentes. Físico nascido em Milão por volta do século XVIII, criou a pilha e provou que a corrente elétrica só pode ser gerada quimicamente. Então, tem alguma coisa lá dentro dos animais que faz parte da química biológica dele que produz isso aí, que era o que Luigi Galvani estava descobrindo. E ele mostra que, através de uma pilha, ele consegue produzir isso. Como é que ele desenvolveu esse experimento dele? Ele juntou um objeto, um discozinho de prata, com outro disco de carvão isolado por um zinco, estava separado por um objeto. Colou, manteve igual um sanduíche. Pegou um material de zinco, pegou um cartão de papel, pegou um material de pilha e saiu montando isso, fazendo separação. De forma que, em um polo, deixa eu pegar meu lápisinho aqui. Opa. De forma que um polo dessa bateria vai representar o polo positivo e o lado de baixo, aqui no meu desenhozinho, é o polo negativo. Ficou conhecido como célula voltaica. Ele fez a junção de várias células disso e conseguiu uma corrente elétrica. Ele conseguiu aplicar aí uma DDP, diferença de potencial elétrica, e conseguiu surgir corrente elétrica. Esse é o nosso estudo de hoje, corrente elétrica. Tudo graças a esse Alessandro Volta. Representei para vocês aqui uma bateria. Como é que funciona uma bateria? Bom, é um aparato muito gigantesco. Eu vou colocar para vocês aqui, basicamente, o que vai interessar para o nosso curso, para o nosso estudo. Para que vai interessar, basicamente, o que vai interessar para o nosso Enem. Uma bateria são formadas pelo conjunto de pilhas, essas pilhas de Volta, de Alessandro Volta, aquele formatozinho de pilha, aquela ideologia, aquele formato, aparato dele, que ele criou, e que vai dar origem a essa nossa bateria de carro. Usei a bateria de carro, mas voltando aqui, eu posso usar simplesmente uma pilha dessas que nós temos em casa. O princípio de funcionamento é o mesmo. São formados pelo conjunto de pilhas que realizam processos eletroquímicos, nos quais ocorrem reações de oxirredução, produzindo uma corrente elétrica. Temos aí os eletrodos, igual com uma bateriazinha. Deixa eu voltar para a bateria dele. Ó. Tem um polo positivo em cima e um polo negativo embaixo. Esse polo aqui hoje é formado, chama de eletrodo. Temos o eletrodo positivo e o eletrodo negativo. No carro, se você inverter isso, se você colocar no carro com os polos invertidos, você vai queimar, vai danificar a central eletrônica do carro. Existe a polaridade. O eletrodo positivo é chamado de catodo ou cátodo. Tanto faz essa palavrinha aí, eu já escutei de todas as duas formas, tá? E o polo negativo eu chamo de anodo ou ânodo também. Tanto faz, tá? As duas palavrinhas que você queira chamar. O positivo da bateria é formado de dióxido de chumbo. E o outro é feito de chumbo poroso. Aí dentro tem todo um composto químico, que aí na química vocês estudam isso, essa bateria formada. Inclusive o professor faz até um experimento. Já eu vou colocar aqui esse experimento para vocês sobre o efeito da corrente elétrica. E aí tem um experimentozinho, um aparato que o professor de química trabalha lá, e ele produz corrente elétrica simplesmente ionizando algumas substâncias. Como esse VDA no meu desenho, eu não estou conseguindo ver minha caneta aqui, não sei porquê. Eu não consigo pegar minha caneta aqui no PowerPoint. Como o VDA tem uma DDP maior, a gente vai dizer que é um terminal positivo. Como o VDB tem a DDP menor, vamos chamar de terminal negativo. Essa DDP é a abreviatura de diferença de potencial. Essa diferença de potencial, o que é potencial? Lá no estudo de eletrostática, que foi ontem essa aulinha, o professor está falando justamente sobre esses conceitos. O que é potencial? É uma diferença de potencial quando eu tenho dois pontos, no caso VDA e VDB, que possuem cargas elétricas diferentes. Daí ela vai dar uma diferença de potencial. Vai gerar um trabalho, ele vai explicar tudo isso ainda nas aulas dele. Vamos seguir. Simbora. Fio condutor. Nós temos um fio. Na nossa casa, a nossa instalação elétrica é produzida por fios, que são chamados fios condutores. O ideal é que ele não tivesse resistência, mas ele oferece no mundo real, ele oferece uma certa resistência. Aqui nós vamos trabalhar com a situação ideal. Nos nossos circuitos, esse fio condutor terá resistência nula. Mas na nossa casinha, tem esses fios, e esses fios oferecem uma certa resistência. No carro também tem os fios, tem a fiação que faz a conexão com todo o sistema elétrico. Esse fio, que é o condutor,
não motorista, né? O condutor, não no sentido de dirigir alguma coisa, o condutor ele tem cargas elétricas sobrando, em excesso, que são os elétrons, chamados elétrons livres. Esses elétrons livres, eles ficam expostos. Por que eles são elétrons livres? Eles estão conectados, eles estão distantes do núcleo do átomo, eles estão na parte externa do átomo, na camada mais externa do átomo, e aí eles têm mais facilidades de se locomoverem. Isso acontece principalmente nos metais. Esses elétrons, agora em nós, por exemplo, em mim, agora em você aí, tem esses elétrons estão circulando, eles se circulam aleatoriamente. Mas nos metais, que são os nossos casos aqui, já vou dizer por que os metais, nos metais eles têm mais isso em abundância. Tem esse formatozinho que eu já estou representando para vocês, temos elétrons aí apontando em várias direções. Esses elétrons, deixa eu ver se tem alguém perguntando alguma coisa. Não, simbora, vamos seguir. Esses elétrons nos metais, eles estão em abundância. Eles se movimentam aleatoriamente. Um é para cima, outro é para baixo, para a direita, para a esquerda, diagonalmente. Um se aproxima, se afasta do outro. E eles estão meio que nessa loucura, esse agito aí molecular dentro do eletroduto, dentro do meu fio. Por quê? Opa, vemos aí o garotinho pensante. Vamos ver o que é que ele traz para a gente. Ele traz para a gente o condutor elétrico. Dentro da eletrostática, vocês vão estudar condutor elétrico. Temos o condutor e o isolante. O próprio nome está dizendo. Vamos lá, vamos fazer analogia com o condutor de ônibus. O condutor. Está cheio de gente lá dentro do ônibus. O condutor é aquele que vai levando essas pessoas que estão dentro do ônibus. Então, o condutor elétrico é justamente esse que leva corrente elétrica. A gente vai dizer, então esse material conduz. Por que esse material conduz? Porque ele é um condutor. Aí temos a classificação dos condutores, tá? Lá na eletrostática vocês vão ver isso. Temos o bom condutor, o médio condutor e o péssimo condutor. Então, o que é um condutor elétrico? É um material com baixa resistência e permite a circulação de corrente elétrica. Esse é o condutor elétrico. Temos também o isolante, a fita isolante. Eu vou enrolar um fio na minha casa, vou fazer uma instalação, eu vou fazer uma emenda na minha casa, eu vou enrolar lá o fio um no outro e eu vou precisar isolar isso. Eu vou passar uma fita isolante. Por que uma fita isolante? Porque ela vai dificultar, ela vai tentar impedir a passagem de correntes elétricas. O condutor conduz, o isolante isola. O próprio nome já define isso aí pra gente. Se eu pegar esse condutor, esse fio, e colocar de um lado, colocar do meu lado aí, meu lado esquerdo, uma placa contendo cargas elétricas em abundância, cargas elétricas negativas em excesso, se eu colocar desse meu lado do fio, e do outro lado, eu vou chamar isso aí de V de B, potencial V de B, tá? Então, desse lado de cá, do meu lado do fio, meu lado esquerdo, eu coloco aqui desse lado uma barra contendo cargas elétricas em excesso, cargas elétricas negativas. Vou chamar isso aí potencial de B, V de B. Do meu lado direito, do meu outro lado, eu coloco a mesma placa, só que agora com excesso de positivos. De um lado eu tenho excessos de negativos, do outro excessos de positivo. Eu vou chamar isso V de A, potencial de A. Potencial de B, potencial de A, isso vai me dar uma diferença de potencial, que é DDP. DDP, diferença de potencial. Que pra gente aqui, por enquanto, vai ser a mesma coisa. Tanto faz eu chamar DDP, diferença de potencial, tensão elétrica, potencial elétrico, se eu representar pela letra V ou representar pela letra U. Tanto faz isso aqui pra gente agora, nesse momento, tá bem? Então, DDP é igual a tensão, é igual a potencial, é igual a V, é igual a U. Esse é um nomezinho que a gente vai precisar memorizar por enquanto. Se eu fizer isso neste fio, o que acontece se eu aproximar cargas de mesmos sinais? Se eu aproximar um negativo de um negativo, ou um positivo de um positivo, lá na eletrostática eles ensinam isso, o professor ensinou isso ontem. Se eu aproximar um negativo de um negativo, no dia a dia, no nosso dia a dia, a gente tem um ditadozinho que diz assim, ó, os opostos, é o quê? Os opostos o quê? Deixa eu ver. Quem é que tira 10 agora na minha prova? Os opostos o quê? Os opostos se atraem. A gente diz isso, muito bem. Quem foi que acertou? Foi Roberto, foi? Valeu, Roberto. Tu vai passar, hein, cara? Show de bola, vamos embora. Olha só, a gente diz no dia a dia, os opostos se atraem, mas isso saiu de onde? Sai daqui, desse estudo de física, de eletrostática, de cargas elétricas. Quando eu aproximo uma carga negativa de uma carga positiva, a tendência é elas se aproximarem, elas se tocarem. Agora,
A contrafrase também. Se eu aproximar uma negativa de uma negativa, elas não se atraem, elas se repelem. Enquanto que os opostos se atraem, os iguais se repelem, se empurram, se afastam. Um se afasta do outro. Se eu aproximar uma positiva de uma positiva, do mesmo jeito, se eu aproximar uma positiva de uma positiva, elas se repelem, elas se afastam. Veja que do meu lado do fio, do meu lado esquerdo aqui do fio, eu tenho cargas negativas. O fio tem cargas negativas em excesso. O que vai acontecer com carga negativa do meu lado esquerdo com as cargas negativas do fio? Elas vão se repelirem. No fio, essas cargas vão ser empurradas para a direita. O que vai acontecer do lado oposto? Do lado oposto eu tenho carga positiva e tenho as cargas negativas dentro do meu fio. Positivo com negativo, o que acontece com os opostos? Se atraem. A placa positiva vai puxar a negativa, as cargas negativas. Enquanto que do outro lado, a placa negativa vai empurrar, a placa positiva vai puxar, vai atrair. O que vai acontecer com esses elétrons? Eles vão começar a se deslocar. Eles vão ganhar uma força de empurrão, um empurrão nesse sentido, para a direção da placa positiva. Eles vão se dirigir, eles estavam aleatoriamente soltos nesse fio, e de repente apontam todos eles para a placa positiva. E uma força vai empurrá-los para esse lado. Acontece essa força individualmente, em cada cargazinha. Vou representar separadamente. A primeira cargazinha, supondo essa primeira linha superior, essa linha superior dos elétrons. Ele ganha uma força que empurra ele para a direita. Automaticamente ele vai empurrar a carga seguinte. Vai ganhar uma força também que empurra ela para a direita. E vai transferir também esse empurrão para outra, para a terceira, e assim sucessivamente. Para a quarta, às vezes até aleatoriamente, né, meio ainda confuso o movimento delas, para a quinta, para a sexta carga, e vai empurrar para a outra. Eu expliquei, eu demonstrei agora para vocês uma linha infinitesimal. Só que isso vai acontecer com todas as cargas. Isso não vai acontecer somente com uma. Todas as outras cargas vão sentir essa interação. E vão ganhar movimento dessa forma, ó. Acompanha. Todas elas vão se deslocar dentro do eletroduto, dentro do condutor, dentro do meu fio. Todas elas vão ganhar esse movimento em direção ao lado positivo. Esse movimento é a definição de corrente elétrica. Muito cuidado com essa definição de corrente elétrica. Olha o que acontece. Movimento de corrente elétrica. O que é definição de corrente elétrica? É o movimento ordenado. Por que ordenado? Porque tem que ter uma direção e um sentido igualmente para todos. É o movimento ordenado de elétrons livres constantes. Vixe, professor, entendi, foi nada. Buguei aqui. Calma. Então vamos com calma. Vamos voltar, olha só. Quando os elétrons se movimentam, todos eles, simultaneamente, igualmente, todos vão se movimentar para um único lado. Quando eles fazem isso, isso é corrente elétrica. É o movimento desses elétrons, todos igualmente, apontando numa única direção e num único sentido, todos indo para um único lado. Essa é a definição que nós temos. Movimento ordenado de elétrons livres e constantes. Esses elétrons que estão livres no condutor, quando eu jogo esse lado positivo e o lado negativo nele, esses elétrons se deslocam, esses elétrons ganham movimentos. Isso é constante, isso fica acontecendo, fica repetindo. Enquanto tiver essa placa aí, negativa de um lado, positiva do outro, está tendo esse movimento constante, esse fluxo constante de elétrons. Isso é corrente elétrica. Aí, cuidado com essa palavrinha ordenado. Porque pode vir assim, ó. Movimento de elétrons livres. Até esse constante poderia tirar, né? Parar aí. Movimento de elétrons livres. Espera aí. Eu lembro que o professor deu aula e falou que corrente elétrica é o movimento de elétrons. Vou marcar isso, tá certo. Corrente elétrica é o movimento de elétrons. Não é movimento de elétrons. Lembrando que os elétrons se movimentam aleatoriamente. Eles estão se movimentando agora aí em você. Estão se movimentando no ar. Estão se movimentando nos metais. Todos os objetos que são compostos por elétrons, eles têm um ou outro elétron que estão livres, que estão se movimentando aleatoriamente. Esse movimento aleatório não é corrente elétrica. Corrente elétrica é somente o movimento ordenado. O movimento coordenado, todos para uma única direção e um único sentido. Então, se eu encontrar esse movimento de elétrons livres, somente isso, errado. Eu não considero isso, não posso marcar essa opção. Qual é a opção que eu marco? É o movimento ordenado de elétrons livres. Esses movimentos
ordenados é que representa a corrente elétrica. Fechou? Show, galerinha? Deixa eu ver como é que tá aqui no chat. De boa. Aprendi muita coisa contigo, professor. Valeu, Lucas. Lucas, show de bola. Lucas colocou aí pra gente, ó. Show, Lucas. Muito massa, cara. Aprendi muita coisa contigo, professor Valério. Saudades de todos os seus ensinamentos. Hoje vim assistir essa aula para relembrar os bons tempos e definir muito conhecimento. Eu adquiri. Bom, show, Lucas. Seja bem-vindo. Vamos para essa aula. Dá o toque aí para a galera de Monte Alegre. Um abração para todos vocês. Saudade demais de todos os meus alunos. Que aprendam cada vez mais e vamos aprovar no Enem. Simbora aprender física. Elon, me dá um copo d'água, por favor. Pedir aqui minha equipe que está aqui produzindo, se posso fazer, pode tomar água, minha equipe, por favor. Minha equipe está toda ali. Opa, meu chefe também, tô, show. Posso tomar água? Vou tomar água, já está pronta ali. Uma águazinha, um golezinho. Simbora, meu chefe está dizendo aqui que eu tenho que descontar no final. Belezinha, a nossa aula é até 11h30. Então lá para 1h30 eu paro aqui minha aula. Dá certo assim? Não, gente, brincadeira. Vamos embora. Já já a gente termina esse negócio aqui, vai todo mundo para a praia tomar banho. Cuidado com corona. Fórmula da corrente elétrica. Anota aí no cantinho do caderno, essa fórmulazinha. Corrente elétrica vai ser a quantidade de cargas que passa no eletroduto, numa seção do eletroduto, de um determinado tempo. No geral, eles vão pedir por segundo. Quando for por segundo, somente por segundo, hein? Quando eu tiver essa quantidade de cargas que passa no meu eletroduto por 1 segundo, isso a gente vai chamar de ampere. É a unidade de medida de corrente elétrica. Eu coloquei aí, ó. I é corrente elétrica, a unidade de medida dele é o A, em ampere. Homenagem a André-Marie Ampère. Foi ele que fez o desenvolvimento dos circuitos eletrônicos, tá? Circuitos elétricos, não tinha eletrônica ainda naquela época, né? Chamava-se somente de circuito elétrico. Circuito elétrico, qual a diferença, hein? Pô, qual a diferença? Qual a diferença aí de circuito elétrico para circuito eletrônico? Basicamente, assim, a nua, crua, assim, não tem diferença. Todos eles são conectados numa DDP, vai circular uma corrente elétrica e vai ter um certo movimento lá dentro de componentes. Mas, através da engenharia, há uma grande diferença. O circuito elétrico, a gente chama esses circuitos mais grossos, mais conectados dentro de casas. Nas casas, que não tem muitos componentes eletrônicos, que são os equipamentos eletrônicos, componentes eletrônicos, isso que tem dentro do nosso computador. Muitos transistores, CIs, processadores, microcapacitores, resistores. Isso são componentes que a gente chama hoje em dia de componentes eletrônicos, tá? A grosso modo aqui para a gente, dentro da física, não vai fazer diferença nisso não. Só para engenharia. Então a galera que vai passar em os futuros engenheiros vão assim aprender as grandes diferenças entre circuitos elétricos e circuitos eletrônicos, tá? Tanto é que no mercado de trabalho existe o técnico de elétrica, né, e o técnico de eletrônica. Existe essa diferença. Quem é técnico de elétrica não se atreve a consertar qualquer equipamento eletrônico. Quem é técnico de eletrônica também não se atreve a mexer com qualquer coisa de elétrica, né? Coisa simples um ou outro faz, mas aí o cara vai fazer uma instalação predial, o cara só mexe com eletrônica, vai se enrolar lá com possivelmente, né, com a parte de instalação predial. Mas, simbora. Vamos lá. Corrente elétrica, unidade de medida, ampere. Epa, o professor falou alguma coisa de ampere. Ele enrolou, eu já não lembro mais. O que é esse ampere? Qual foi a característica? Qual foi o detalhe que eu falei de ampere? Quando o tempo for em 1 segundo, a quantidade de corrente que circula, a quantidade de cargas, desculpa, a quantidade de cargas que circula em um fio, em um eletroduto, deixa eu pegar aqui minha canetazinha, tá aqui minha caneta, ó, a quantidade de cargas que vai circular aqui dentro, supondo que isso aqui seja um fio que está conectado à minha lâmpada lá não sei onde. Aí, a quantidade de cargas que vai passar aqui em 1 segundo, se eu cortar aqui e olhar aqui dentro, né, eu não vou conseguir fazer isso, porque isso é são microcorrentes, microcargas que circulam aqui. Se eu conseguisse contar durante 1 segundo quantas passaram, isso é ampere, é a corrente elétrica medida em ampere. Variação da carga, variação de quesão. Esse delta significa variação, quesão é a carga que é estudada lá em eletrostática. Ontem tivemos a aula de eletrostática. É a quantidade de carga que circula no condutor. Essa unidade, a unidade de medida da quantidade de carga é o Coulomb. E a variação do tempo, quanto tempo isso foi medido, né? A unidade de medida é o segundo, e eu tenho um Coulomb por segundo, a unidade de corrente elétrica. Em homenagem a ampere,
ficou sendo o azão. A unidade de medida de corrente elétrica, azão. Deixa eu ver como é que está aqui, se tem uma perguntinha. Show, vamos seguir. Simbora. Opa, nosso garotinho pensante, o que é que ele está dizendo para a gente aí, ó? Isso é Lucas, Lucas estudando lá em Monte Alegre, ó. Lucas, o que é que você está dizendo aí para a gente? Quantidade de carga, ele estudou ontem na aula de eletrostática, Q igual a N vezes E. N vezes E, onde Qzão é a mesma coisa que variação de Qzão, que é a quantidade de carga dada em Coulomb. Nzinho é o número de elétrons. O número de elétrons. E Ezinho é a carga do elétron, que vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Vixe, eu tenho que decorar quanto vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Que coisa complicada do caramba essa física. Tô ficando louco, tô surtando em pleno sábado. Não, ele é dado, isso é dado do probleminha, isso é uma constante. Carga elétrica, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 vai ser dado. Mas, de tanto você treinar, de tanto você fazer exercício aqui e ali, de tanto você surtar, tentando acertar essas coisas complicadas da física, você decora essas constantezinhas, né? Mas não precisa. O probleminha traz esse valor. Meu chefe, posso tomar água de novo? Um golezinho de água? É água, tá? Isso aqui é água, viu, gente? Água. Não é água que passarinho não bebe, não. É água que passarinho bebe. Pleno sábado, hein, Roberto? Já vamos começar esse negócio já? Vamos fazer a live da dança. Segue aí, galerinha. Roberto também aí, ó. Roberto Fernando, um casalzinho muito querido. Segue ele nas redes sociais pra gente dançar aí junto. Professor de dança para animar as nossas quarentenas. Valeu! Sentido da corrente elétrica. Sentido? Vamos ver para onde é que essa corrente elétrica se desloca. Eu apresentei para vocês um circuito bem simples, uma pilhazinha conectada numa lâmpada e uma chavezinha antiga, né? Aquela chavezinha liga e desliga. A chave liga e desliga, a lâmpadazinha e a nossa pilha. Um fio em volta conectando. Esse fio é o nosso condutor. Nele tem aqui esses elétrons em excesso. Só que eles estão, por enquanto, aleatoriamente. Quando eu ligo a chave, que é o caso aí já está ligada, né? A lâmpadazinha é para acender já, nessa situação, vai haver circulação de corrente elétrica. Mas a corrente elétrica vai circular do positivo para o negativo ou o contrário, do negativo para o positivo. Só que no início, galerinha, desse desenvolvimento da ciência, eles achavam que quem se deslocava eram as cargas positivas. E fizeram todo o estudo saindo do positivo e indo para o negativo. Aí esse sentido chamou-se sentido convencional. Quando é que eu tenho sentido convencional? Quando a corrente elétrica flui, circula, se movimenta do positivo para o negativo. Olha o desenhozinho aqui aparecendo. Vou representar uma carga positiva de um lado, a carga negativa do outro, e a corrente elétrica chegou, pronto. Se deslocando do positivo para o negativo. Esse é o sentido convencional. Por que o sentido convencional? Porque foi dado esse sentido no início do desenvolvimento desse estudo, dessa ciência. Os caras achavam que os positivos se deslocavam. E aí todo mundo analisou os circuitos fazendo o movimento do positivo. A corrente elétrica fica lá do lado positivo, ó, esse aí que está piscando, e vai ganhar movimento, saindo do positivo, percorrendo todo o condutor, o nosso fio, passando pela lâmpada, passando pela chave, chegando no negativo. Esse é o sentido convencional. Agora, e é esse que nós vamos usar, tá? Esse sentido convencional é o que nós vamos usar durante todo o nosso estudo de eletrodinâmica. Agora, o sentido real. Realmente, como é que circula essa corrente elétrica? Circula do negativo para o positivo. Vixe, temos um problema agora. Temos dois sentidos de corrente elétrica. O que foi que aconteceu? Quando eu digo no sentido convencional, é porque no início do estudo se imaginava que os positivos se movimentavam. Mas depois desse estudo, gente, aí vai entrar Rutherford, vai entrar Bohr, vai entrar Dalton, vai entrar todo o estudo dos átomos. Esses caras é que vão dizer, opa, quem se desloca são os negativos. É o estudo do átomo quem vai perceber que os negativos se deslocam. Só que os caras já tinham feito esse estudo. Já tinham dito que o positivo se movimenta. E aí ficou esse conflito. Para não anular todo o conhecimento deles em respeito aos grandes mestres do desenvolvimento da eletricidade, manteve-se os dois sentidos, o convencional e o real. Como é que se movimenta o convencional? Sai do positivo para o negativo. Mas realmente,
no mundo real, como é que se deslocam essas cargas dentro dos átomos? Se desloca do negativo para o positivo, porque quem se desloca são os negativos, são os elétrons. Os positivos não se deslocam. E esse movimento é feito assim, ó. Então, realmente, a corrente sai do negativo e vai para o positivo, ó. Ixi, professor, e agora? Vai dar um grande problema isso no nosso estudo? Não vai dar problema algum. Nós vamos fazer todo o nosso estudo com o sentido convencional. Com esse sentido aqui, ó. Pegar aqui a corrente. Pronto, vamos fazer todo o nosso estudo de eletrodinâmica saindo do positivo para o negativo. Igual como a corrente elétrica vai fazer agora no nosso simulador, ó. Sai nessa... E aí, sai do positivo, chega no negativo. Não tem nenhum problema. Mas você precisa saber que o que ocorre, o que realmente acontece, na real, são os negativos que se movem. Os negativos saem do polo negativo da bateria e vão para o polo positivo. Tá bem? Entendido isso aí? Qual é o sentido que nós vamos usar? Hein, Roberto? Coloca aí pra gente qual é o sentido que nós vamos usar. Vamos usar... Isso. Ei, Roberto tá dominando, viu, boy? Vai passar, cara, vai passar. Show de bola. Deixa eu ver aqui. Tem mais de 325 mensagens aqui. Tô surtando, tô louco. Vamos embora, vamos ganhar dinheiro. Simbora? Deu pane aqui agora. Pausa, dá pausa aí no vídeo. Pausa, todo mundo pausa. Pronto, voltou. Vamos embora. Como é? Show, vamos embora. Opa, nosso garotinho pensando, o que é que ele está dizendo para a gente? Usaremos o sentido convencional. Vamos adotar o sentido convencional para nós. Pronto, a partir de agora, você sabe que o sentido real é do negativo, mas vamos respeitar o sentido convencional. Vamos usá-lo nos nossos circuitos. Gráfico da corrente elétrica. Temos dois tipos de corrente elétrica. Temos a corrente elétrica contínua e a corrente elétrica alternada. Quando é que eu tenho corrente elétrica contínua? Em baterias. Quando eu tenho baterias, essas pilhas, elas me dão corrente elétrica contínua. Dá choque, né? Os alunos sempre costumam perguntar, professor, se eu tocar na bateria, eu tomo choque? Né? Peraí, o que você chama de choque, tá? Já já a gente vai entrar nessa característicazinha que são os efeitos da corrente elétrica. Eu vou falar um pouco sobre isso. O símbolo da corrente elétrica são esses tracinhos que tem aí. Eu tenho corrente elétrica, corrente contínua, CC, aí eu boto um traço reto e um traço embaixo, pontilhado, tracejado, né? Então um reto em cima e um tracejado embaixo. Essa é a representação da corrente elétrica. No gráfico, isso vai ficar contínuo. Contínuo quer dizer que não muda, constante, não há variação. Eu represento uma corrente elétrica no gráfico dessa forma, durante um intervalo de tempo. T1, T2, o eixo X é o eixo do tempo, o eixo Y é o eixo da corrente. Eu represento a corrente elétrica desse sentido. Dois tempos, há uma variação de tempo aí. A área dessa figura do eixo da corrente elétrica, até tocar o eixo do tempo, isso vai me dar a quantidade de cargas que circulam no intervalo de tempo. Coloquei, ó, a área da figura é numericamente igual à quantidade de cargas devido à passagem dos elétrons. A área é igual à variação de Qzão. Qzão é o mesmo que tem lá nas duas fórmulas, que vai ser igual aí vezes a variação do tempo. Como é que eu calculo variação, hein? Variação do tempo aí que nós temos. É o tempo final menos o tempo inicial. Variação de qualquer coisa é sempre a quantidade final menos a quantidade inicial. Variação de espaço, espaço final menos espaço inicial. Variação da velocidade, velocidade final menos velocidade inicial. Variação de dança, dança final menos variação de aluno, tudo variação é final menos o inicial. Show? Simbora. Corrente alternada, corrente elétrica alternada. A gente já não representa mais por CC, é CA. CC é corrente contínua, CA é corrente alternada. E o símbolozinho também é esse acentozinho aí, ó, dentro de uma bolinha. Esse é o símbolo da corrente alternada. Enquanto que a corrente contínua é um eixo, é uma reta, a corrente alternada já não é mais uma reta. Ela é alterna, ela varia, ela muda de valor. Ela muda conforme o tempo, formando essa senoide, ó. Formando essa onda, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, e não para mais. Enquanto tiver movimento de corrente, estamos assim.
Diferença, né? Os alunos costumam me perguntar também, professor, qual é a diferença entre corrente contínua e corrente alternada? Entre muitas coisas, muitas diferenças, em preços, em valores, em transferir, por exemplo. Por que na nossa tomada não é corrente contínua? Já que corrente contínua dificilmente vai matar alguém. Já corrente alternada, se eu meter o dedo na tomada, vou morrer, vou tomar choque, vou morrer, posso morrer aí. Posso queimar meu braço, perder um músculo, chegar a falecer. Então, qual é a diferença de um para outro? O que interessa para a gente, tá? Não para a engenharia. Engenharia é muita coisa, a produção disso é diferente. Enquanto que a corrente alternada é produzida através de um rotor defasado de 120 graus, o outro não é produzido através de rotor, é através de produtos químicos. Um tem o eletromagnetismo envolvido. Então, tem muitos fatores aí da engenharia. Mas o que vai interessar para a gente da física aqui? Diferença entre corrente contínua e corrente alternada, que pode ser cobrada em qualquer vestibular e no Enem. Corrente contínua, o nome está falando, são cargas contínuas, sempre na mesma direção, no mesmo sentido. Como eu representei lá no desenhozinho. As correntes vão sempre para o mesmo lugar. Cargas movimentam-se apenas em um único sentido. Então, se elas forem para a direita, vão ficar indo para a direita para sempre. Isso é corrente contínua. Já a corrente alternada, não, elas ficam variando. Elas vão para a direita, vão para a esquerda, vão para a direita, vão para a esquerda, vão para a direita, vão para a esquerda. Elas ficam alternando. Toda hora elas mudam o sentido dela. Um bolo vai lá para a direita, parou. Outro vem para a esquerda, parou. Outro vai para a direita, parou. E elas ficam fazendo isso. Enquanto tem uma para a direita, não tem a da esquerda, tá? Enquanto está indo para a direita, não tem nada para a esquerda. Depois vem a da esquerda, depois vem para a direita e elas ficam fazendo isso. Daí a nossa rede elétrica, por exemplo, no Brasil, é de 50 a 60 Hz. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela faz isso, ó, ela vai para a direita e volta para a esquerda 60 vezes em um único segundo. Conta aí, 1 segundo. 0, 1. Pronto, acabou. Ela já fez isso 60 vezes na sua tomada, fez 60 vezes agora no seu computador, que está alimentado na rede elétrica, tá? Conectada na rede elétrica. Ela faz 60 vezes esse movimento. Ela vai e volta 60 vezes em um único segundo. Então, ela movimenta-se nos dois sentidos, tanto para a direita quanto para a esquerda. Efeitos da corrente elétrica. Vamos falar um pouco agora, e eu vou entrar naquele tom de tomar choque, tá? Efeito Joule, ou Joule, ou Joule, ou Júlio, ou Júnior, ou João, o nome que você quiser chamar aí, tá? Eu já escutei de tudo aí. Mas é francês, é Joule. Efeito Joule, né? O nome é francês. Ou efeito térmico. Quando é que eu tenho o efeito térmico? Quando a corrente elétrica circula através de um equipamento e produz energia térmica. Isso aí é desgaste, tá? Então o equipamento esquentou. Meu celular quando está carregando, que você vai lá tocar, está tendo o efeito Joule. A corrente elétrica, uma parte dela vai ser transformada em energia elétrica e energia térmica. Ela produz isso aí. Onde é no dia a dia que a gente usa mais isso? Essas lâmpadas antigas, né, são as lâmpadas que aquecem bastante, lâmpadas elétricas, elas aquecem, então elas estão convertendo energia elétrica em energia térmica. O ferro de passar, ele tem essa função, ele tem que fazer isso para funcionar, então ele esquenta. A pranchazinha, vamos passar a prancha no cabelo, gente, bora lá, ajeitar nossos cabelinhos, converte também energia elétrica em energia térmica. Temos aí o efeito Joule. Chuveiro elétrico, secador elétrico, torradeiras, tudo que transformar em temperatura, em calor que eu tenho ali. Então, o objetivo dele é pegar a energia elétrica e aumentar a temperatura do corpo, vai liberar calor. Então, aí nós temos efeito térmico. Meu chefe está dizendo o que aqui? Peraí, meu chefe? É nada não, gente, tô só zoando, não tem chefe nenhum ali não, tô de frente para uma parede aqui. Elô, minha bebê, minha esposa, meu carrapato, meu cachorro, meu papagaio, tá tudo longe aqui. Tem ninguém aqui não. Ó, oi, olha ali, minha bebezinha falando. Vamos embora aprender física. Tá dando uma doideira aqui que é sábado. Amanhã é sábado. É hoje, sábado. Hoje é sábado. Efeito fisiológico. O que acontece? Quem participou... Fernanda já foi... Fernanda que frequentou já essas clínicas de estética aí, ó, para ficar boa marombada da zona. Clínica de estética trabalha com esse efeito. Eles colocam as plaquetas sobre nós e alguns equipamentos também para medir pulsações, para medir nosso funcionamento fisiológico. Usam também isso. Plaquetas, flui uma corrente elétrica por eles. Essa corrente elétrica, quando passa no músculo, o músculo se excita, o músculo move. Quando a corrente elétrica flui através dos organismos vivos, eles atuam diretamente sobre o sistema nervoso. E aí o músculo ganha movimento, atua sobre o músculo, provocando contrações musculares. Isso é um efeito fisiológico. Os astronautas, quando eles iam, os primeiros, né? Quando eles foram passar um tempo no espaço, então foram
preparar os satélites e preparar a estação espacial, eles ficaram em média lá de 6 meses, sem o efeito da gravidade. E os músculos não foram trabalhados. Nós estamos acostumados à nossa gravidade, à nossa força gravitacional. E nossos músculos estão trabalhando. Lá no espaço, eles ficam sem movimento, direcionados aos músculos. Quando eles retornaram, eles tiveram dificuldade de se locomover. E aí tiveram que criar as correntes russas, que são correntes que aplicavam nos músculos para gerar contrações musculares, para recuperar o movimento muscular deles. Era uma fisioterapia aplicada a eles. Essas correntes foram desenvolvidas e hoje são usadas nas academias, em clínica de estética. Existe até aquele equipamentozinho abdominal, né? Você coloca aqui no abdominal e eles ficam aplicando corrente elétrica em você e os músculos ficam trabalhando sozinhos. Você fica lá, deitado, dormindo e os músculos trabalhando sozinhos. Isso aí é o efeito fisiológico. Quando a corrente elétrica circula sobre nosso organismo, pode causar danos. Por exemplo, peguei essa tabelinha aí. Se passar sobre meu organismo uma corrente de 1 miliampere, há um leve formigamento. Já 10 miliamperes, eu já sinto as contrações musculares, de 10 a 20. E pode até, se for aqui nessa caixa torácica, né, pode dificultar a minha respiração. Porque meu músculo vai inflar e vai aumentar e diminuir, né? Minha caixa torácica sumiu a palavra aqui agora. Deu uma loucura. Doideira total. Bora lá. Então, minha caixa torácica vai ter que abrir para entrar de ar e fechar para tirar o ar. Esse movimento é conforme a combinação, é aleatório, são movimentos aleatórios, tá? Eu não controlo isso, eu tenho ele naturalmente. Eu posso até controlar, né? Professor de biologia, isso é uma contração involuntária ou voluntária? Agora eu fiquei na dúvida, não lembro mais, né? Pergunta ao professor de biologia. Mas, aí, enfim, quando eu estou fazendo isso, se a corrente elétrica circular aqui e impedir que eu controle esse movimento, eu vou ter dificuldade de respirar. Correntes de 80 a 100 miliamperes já causa parada respiratória, já causa fibrilação, movimentos descontrolados dos músculos cardíacos. De 1 a 3 pode ocasionar morte ou perda de alguma musculatura, queimadura de musculaturas. Efeito químico, trata-se de um fenômeno eletromolecular. Pronto, isso aí foi onde o nosso Alessandro Volta, desenvolveu o estudo dele. A química faz isso, esse experimento em vocês. Ó. Coloca água, normalmente coloca sal, 2 eletrodutos, aplica o DDP e eu tenho ali uma liberação de íons. Íons, ânions e cátions. Né? Eu tenho ali a liberação de íons. Então isso é um movimento. Se eu conseguir coordenar esse movimento, eu tenho corrente elétrica. Se eles ficarem se movimentando aleatoriamente, não é corrente elétrica. Efeito luminoso. Quando uma corrente elétrica circula através de um gás, então bombardeia um gás e ele emite luz. Esse é o efeito luminoso. Acontece com as lâmpadas que têm gases internos. Tá? Então as lâmpadas que nós usamos no dia a dia, inclusive até com a luz negra. Vamos testar nosso conhecimento. Tá pertinho, ainda faltam 2 horas de aula. Vamos embora. Ei, quando eu trouxer para vocês exemplo assim, VHRN, é porque fui eu que inventei a questãozinha, aí eu boto Valério Henrique, do Rio Grande do Norte, eu moro no Rio Grande do Norte. Então você que está nos acompanhando aí dos Estados Unidos, good morning, States. Então você que está nos acompanhando aí, sempre que tiver uma questãozinha VHRN, porque fui eu que criei, não é de nenhuma universidade não, tá? Então vamos embora para esse exemplo. Um corpo esférico de metal foi eletrizado com a corrente elétrica. Ixi, apareceu um negócio ali de resposta. Tira, soma. Com a quantidade de carga de 36 coulombs conectado por um fio a um outro corpo neutro. Uma carga elétrica atravessou a seção reta do condutor durante um intervalo de tempo de 20 segundos. Determina a intensidade. Simples, vamos pegar essa formulazinha. Corrente elétrica é a quantidade de carga por unidade de segundo. Ele já me deu que a carga foi de 36 coulombs, está correta a unidade, tem que ser coulomb, e o tempo em segundos. Se o tempo está em segundos, isso vai me dar em ampere. Eu vou dividir 36, que é a quantidade de cargas, pelo tempo que passou circulando, 20 segundos. E eu tenho uma corrente elétrica. Eu tenho coulombs por segundo, coulomb por 1 segundo, é ampere, 1,8 amperes. Simbora! Vamos ao outro, 2. Universidade Federal. Uma lâmpada permanece acesa durante 5 minutos. Opa, ele me deu tempo em minutos, ó. Se eu quiser em ampere, eu não posso calcular em minutos, tenho que passar isso para segundos. Por efeito de uma corrente elétrica, 2 amperes, me deu em ampere, eu preciso transformar o tempo em segundo. Nesse intervalo de tempo, quanto é a carga total? Mesma formulazinha, I é variação de carga sobre variação de tempo. Vamos pegar isso aí, pegar os 5 minutos e transformar em segundo. Como é que eu transformo 5 minutos em segundo?
basta multiplicar por 60. Quantidade de carga. A corrente vale 2, a quantidade de carga é o que eu quero encontrar, e o tempo é 5 minutos vezes 60 segundos. Variação, 600 coulombs. Letra E, ficou embaixo, né? Letra E, mas é letra E, tá? Letra A, 0,4 vezes 2,5 do C10 de 150 é 600. 600 coulombs. Simbora, letra E. Um fio metálico é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 16 amperes. A carga elétrica do elétron tem módulo. Ixi, faltou elevar aí, né? É elevado, tá? É 1,6 vezes 10 elevado a menos, tá elevado. Esqueci de elevar aí. Desculpa o erro, galerinha. Lembra que eu falei que não precisa estar decorando isso? O probleminha vai me dar esse valor. 1,6 vezes 10 elevado, né? A menos 19 coulombs. O número de elétrons que passa por segundo pela seção é. Ele quer o número de elétrons. Então vamos lá. I é igual a Qzão sobre ΔT. Peraí, número de elétrons, onde é que ele aparece aí? Não aparece. Ele me deu corrente e me deu o valor de 1 elétron. Mas ele me dá o tempo por 1 segundo. Quando ele diz assim, o número de elétrons por segundo é 1 segundo. Então, minha corrente elétrica, lembrando que o camarada, aquele nosso amigo pensante falou, ΔQ é igual a N vezes E. N é o número de elétrons, E é a carga de um único elétron. Substituindo, eu tenho I vai ser igual a N vezes E dividido por ΔT. Agora sim, eu consegui encontrar. E ele me disse que é 16 amperes. A carga de um elétron, ele me disse que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. O tempo é 1 segundo e Nzinho é o que eu quero encontrar. Resolvendo essa multiplicação, um passa para o outro lado multiplicando, 1,6 vezes 10 a menos 19, que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, vai ficar 1 vezes 16 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, fazendo de cabeça aqui, 1 vezes 10 elevado a 20 elétrons. Vixe, professor, não sei fazer isso não. Beleza. Volta lá no meu canal, eu estou ensinando isso aqui nas aulas, nas videoaulas que eu tenho lá, armazenadas. Simbora para o próximo. Letra E. Letra E também. Vamos chutar tudo. Letra E, letra E, letra E em todos eles. Não, não é assim não, hein? Unicamp. Um carro elétrico é uma alternativa dos veículos com motor a combustão interna. Qual é a autonomia de um carro elétrico que se desloca 600 km por hora se a corrente elétrica empregada nesta velocidade é igual a 50 amperes e a carga máxima armazenada é de 75 ampere-hora? Nas baterias, elas não trazem informações de ampere, trazem ampere-hora. Então vamos já ver o que a gente faz com isso. Ele quer saber qual é a carga máxima armazenada. Então eu sei que I é igual a Q sobre T, delta Q sobre delta T, eu tirei os deltas aí, pode ser também, tá, gente? I é igual a delta Q sobre delta T, eu posso colocar I é igual a Q sobre T. T está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, então vai ficar I vezes T. A quantidade de carga, Qzão, é igual a I vezes T. Então nós temos aí, ele me deu 75 ampere-hora, 50 amperes, quanto tempo vai gastar isso aí? Essa corrente vai ser gasta em 1,5 horas. Quanto isso de autonomia? Autonomia é quanto que eu vou andar com isso. Em 1h30, eu chego até onde? Com a velocidade de 60 km por hora. Substituindo na forma de velocidade, ixi, aí eu tenho que lembrar, tem que lembrar lá de a parte de cinemática, que vocês já estão vendo também, está tendo aula de cinemática. Van e companhia aí estão dando aula de cinemática, acompanha lá. Nós temos a formulazinha. Velocidade é igual ao espaço percorrido, S ou X, tanto faz, dividido pelo tempo. Ele me diz que a velocidade é de 60 km por hora e o tempo que eu vou passar com isso é de 1,5 horas. Quanto de espaço que eu vou andar? É minha autonomia. Eu vou chegar até onde com essa bateria? Até 90 km. Letra C. Simbora para 5. Tá pertinho, hein, galera? Tá pertinho aí. Ixi, o gráfico ficou cobrindo ali, ó. Mas tem problema não. Deu uma doideira ali no gráfico. Não tem problema não, vai cobrir só uma parte aí. Unifor, lá do Ceará, galerinha do Ceará. Beijo para vocês, estão acompanhando minha aula, coração. Espero que vocês passem aí no Enem. Um abraço para a galerinha aí do Farias Brito, do Ari de Sá. Um circuito eletrônico foi submetido a um pulso de corrente elétrica no gráfico. Aí está coberto ali no gráfico, né? Tá aí o gráficozinho da questão. Detalhe do gráfico, gente, olha só. No eixo Y, eu tenho corrente elétrica. Aí todo gráfico de física, eu tenho que tomar cuidado com isso. Todo gráfico de física, eu tenho que olhar se tem alguma coisa entre parênteses. Aí eu tenho I, entre parênteses eu tenho só a unidade, ampere. Ah, não preciso me preocupar com isso. Eu tenho 2, 4, 6. Agora no eixo X, na base dele, o que é que eu tenho aí? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, tempo,
em segundos, só que tem 10 elevado a menos 3. O que é isso, professor? Cada segundo desse representado na reta, eu tenho que fazer vezes 10 elevado a menos 3. Como assim? Veja o 1. Eu tenho 1 aí na minha reta. 1 segundo. Então é 1 vezes 10 elevado a menos 3 segundos. 2. Eu tenho 2 vezes 10 elevado a menos 3 segundos. 3 vezes 10 elevado a menos 3. 4 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 10 elevado a menos 6. 6 vezes 10 elevado a menos 4. E por aí vai. Todos os números de baixo eu tenho que colocar vezes 10 elevado a menos 3. Seguindo a questão. Durante esse pulso, a carga elétrica que flui no circuito em coulombs foi igual a... Ele quer saber a carga elétrica. Aí nós vimos lá na parte de gráficos de corrente elétrica que basta eu calcular a área da figura. Eu vou calcular a área da figura e eu tenho a quantidade de carga circulada, que circula nesse meu condutor. A área, eu tenho um triângulo, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base dele, vai ter que fazer a variação, tá? Então eu tenho 4 vezes altura, 3, né? A base é 3, desculpa. É de 1, eu pensei que era do 0, né? Confundi aqui. Só é do 1 até o 4. Então, que tamanho é isso aí? Que medida é de 1 até 4? Eu tenho de 1 até 2 é 1. Então, vamos lá. De 1 até 2 eu tenho 1. De 2 até 3 eu tenho 2. De 3 até 4 eu tenho 3. Então, não é 4 vezes 10 elevado a menos 3. É a variação. A variação é 4 menos 1. Eu tenho 3 pedacinhos aí. 3 vezes 10 elevado a menos 3, porque menos 3 está lá no parênteses. A base dele vale 3 vezes 10 a menos 3, vezes a altura dele, é a altura da corrente. É de 0 até 4. Então, vezes 4, dividido por 2. Fazendo esse cálculo, eu vou encontrar 6 vezes 10 elevado a menos 3 coulombs. Letra D. Simbora! Deixa eu ver se tem algum comentário lá. Tomara que não bugue de novo. E Delbran tá aqui, ó. É isso aí, Del. Padre Del, grande amigo. Amigão, saudade, cara. Top, valeu, Idelbrando. Show, vamos embora fazer o Enem, cara. Ele é psicólogo, atendendo. Quem quiser pode entrar em contato com o Idelbrando, tá aí no Face. Procura ele no Face aí, Padre Idelbrando. Idelbrando Basílio. Valeu, Del. Acheiro, cara. Abraço, saudades de você também. Valdira também, minha irmã tá aqui, ó. Minha irmã também, pastora, assistindo sua aula e divulgando aqui, mano. Lindo, beijo também, abraço, Deus abençoe. Beijo para toda a equipe. Minha equipe tá aqui atrás aqui. Meu chefe tá cobrando ali. Calma, calma. Minha família, cara, coração, tem que falar aqui com a galera. Calma, tá cobrando meu chefe aqui. Oi, como é? Sim, beleza, volto já. Vamos embora. Seguindo aí, galerinha. Ei. Minha sobrinha também aqui, Lília. Meu tio, você é muito bom e muito lindo também. Eu sou perfeito, cara. Sou top, meu irmão. Esse cara sou eu. Vamos embora. 6. E um relâmpago, trovejou, saiu um relâmpagozão aí. Na parte de eletrostática, o professor vai comentar sobre relâmpago, como é que se formam os relâmpagos, o que é diferença entre raio, relâmpago e trovão. Tem gente que diz que tem raio, mas não tem relâmpago e nem tem trovão. Tem gente que diz que tem trovão, não tem raio, não tem relâmpago. Tem gente que faz... Não, nada disso. O professor vai esclarecer isso aí para vocês, ok? A carga elétrica envolvida na descarga atmosférica é da ordem de 10 coulombs. Se o relâmpago dura cerca de... Opa, esqueci também, ó. Desculpa, gente, esse menos aí. É 10 elevado a menos 3, né? Esse 3 aí em cima. 10 elevado a menos 3 segundos. A corrente elétrica média vale. Mesma formulazinha que a gente está mexendo todo o tempo com ela. I é igual a Q sobre T. Ele me deu o tempo. 10 dividido por 10 a menos 3. Eu tenho a quantidade de cargas, 10 coulombs, dividido pelo tempo em segundos. Tem que ser em segundos, lembrando sempre disso. 10 elevado a menos 3 vai me dar 10 elevado a 4. Não tem resposta. 10 elevado a 4 é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Isso vai dar quanto? Muito bem, Roberto. Valeu. Isso aí, Delbrando. O padrezão tá dominando, hein? 10.000 amperes. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui falando. Show. Abraço aí pra galera da Europa. Tem uns europeus aqui seguindo também, assistindo. Muito bom. Show demais. As aulas estão chegando na Europa, hein? Cuidado com o Covid. Vamos embora. Letra D. 7. A corrente de 0,3 amperes que atravessa o peito pode produzir fibrilação.
contrações excessivamente rápidas das fibrilas musculares no coração de um ser humano, perturbando o ritmo dos batimentos cardíacos, com efeitos possivelmente fatais. Falei isso lá, isso aí é chamado dos efeitos fisiológicos da corrente elétrica. Considerando que a corrente dura 2 minutos, minutos, temos que passar isso para... Vai lá, Lucas, eu passo para quê, hein? Isso, garoto, muito bem. Segundos. A galera de Monte Alegre domina, hein? O número de elétrons que atravessa o peito do ser humano vale. Cargazinha do elétron, olha aparecendo novamente, não precisa decorar isso. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs é a carga do elétron. Decorei, professor. Beleza, mas não tem nenhum problema. Ele vai lhe dar isso na questão, certo? Tempo, vamos transformar em segundos. Cada 1 minuto tem 60 segundos. 2 minutos, então, 120 segundos. A corrente é de 0,3. A quantidade de carga, então, vai ser corrente vezes tempo. 120 vezes 0,3 vai dar 36 coulombs. Agora, vamos lá. Ele quer um número. É o número de elétrons. Vai ser a quantidade de cargas dividido pelo número de único elétrons. Vai ser 2, resolvendo esse probleminha, 36. Ixi, professor, não sei dividir isso. Eu não sei fazer 36 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Você vai dividir 36 por 1,6 e 10 a menos 19 está negativo, ele vai para a parte de cima, ele sobe e fica positivo, 10 elevado a 19 positivos. Isso não tem resposta aí, ó, porque eu tenho que transformar isso em notação científica. Piorou, professor, não sei transformar em notação científica. Aí vai ter que ir lá no canalzinho, assistir as videoaulas iniciais de cinemática, introdução à física, onde eu vou explicar como é que funciona isso, como é que você mexe nisso. A resposta vai ser 2,25 vezes 10 elevado a 20. Eu vou andar com a casa, vou andar com a vírgula, uma casa para a esquerda, eu somo uma unidade no meu expoente da base 10. Então vai ficar 19 mais 1, 20 elétrons. Letra E. Simbora, galerinha, aprender física. Por hoje é só. Beijo para vocês, coração. Não esquece, se inscreve aí no canal. Dá o like nas minhas videoaulas. Foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom aprender física com vocês. Show demais. Agradeço a oportunidade de vocês estarem aqui. Espero que essa videoaula consiga atingir o maior número de alunos possíveis para que eles possam assistir, acompanhar as aulas e não ficar sem o conhecimento necessário para o Enem. Um abraço, boa sorte para o Enem. Isso aí. Fui, simbora. Deixa eu ver quem tem aqui falando. Show de bola, galerinha. Show. Show, padre. Delbrando, um abraço. Show demais. Simbora aprender física. Fala aí pra galerinha. Teve muita gente que não compareceu aqui, que disse que viria, né? Por causa do horário. Próxima semana eu tenho uma aula na sexta-feira. Mesmo horário. Então vamos acompanhar as videoaulas durante a semana toda. Entra aí no site de Canguaretama. IF de Canguaretama, tem lá a divulgação dos horários, as aulas, para vocês acompanharem os horários. Então são 2 aulas de manhã, 2 aulas pela tarde. Pode entrar até a 5ª aula aí, acompanha por lá, que vai ser muito, muito massa. Espero que tenham aprendido aí. Show demais. Um abraço, a galera da Europa aqui. Estou entendendo nada do que eles estão escrevendo aqui. Para vocês também. Abração. Opa. Tem todo mundo, olha, tem até alemão aqui, alemão falando, show de bola, massa demais. Um abraço a vocês, gente, foi isso aí, simbora, show demais. Se inscreve no canal, deixa o like, deixa as dicas também, comenta, faz os comentários, dúvidas, manda aí. Esqueci de falar para vocês, vê o QR Code que está circulando aqui embaixo, ligue 0800 3009 7027, elevado a 10 a menos 4 para doar R$500. Vai lá, se inscreve aí, se inscreve no canal. Show, beijo para vocês, simbora.